Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como é que tu faz pra controlar a voz da ansiedade que quer sair dali, quer fazer outra coisa, quer pensar em outras coisas? Você já teve ansiedade e notou tua frequência respiratória? Raramente o teu corpo, nosso corpo ele é muito sábio. Existem dois grandes sistemas que controlam o nosso corpo no ponto de vista da chave de controle neurológico mesmo. O sistema voluntário, que a gente controla, que aí você mexe o bíceps, mexe o tríceps, levanta a perna. E o sistema involuntário, que a gente não controla. Desse sistema involuntário, existe uma chave que chama-se sistema nervoso autônomo, que é um sistema nervoso que controla muita coisa que você não faz ideia. Por exemplo, o tônus da tua pele, quanto de sangue tem na tua pele, quanto sangue tem no seu intestino agora, como está a dilatação da sua pupila, como está a tua produção de saliva, como está teu batimento cardíaco, como está a tua frequência respiratória, tudo isso controlado por um sistema que você não está pensando, você nem tem como controlar. Quase tive um piripaque agora, porque tu foi listando todas e ele entrou e deu uma bugada nesse sistema aqui. Esse sistema, ele é vulnerável, né? Mas em geral você não controla, ele te controla. Uhum. Então, existe uma coisa só que ela é controlada pelos dois sistemas, tanto o voluntário quanto esse sistema nervoso autônomo. Só existe uma chave para você entrar nesse bunker, que é um bunker fechado do sistema nervoso autônomo. É um bunker que ninguém entra. É um bunker de um sistema que ele foi feito para luta ou fuga, para digestão, para relaxamento. Ele foi feito para situações padrões do dia a dia que ele vai lendo o teu corpo e vai funcionando. Então, se você sair daqui, sair andando rápido e descer a escada, você vai ter um aumento na sua frequência cardíaca e na tua frequência respiratória. Você não pensou para fazer isso. Uhum. O sistema ele funciona, ele vai ler tua dosagem de gás carbônico, principalmente no gás carbônico, não é tanto oxigênio quanto a gente pensa. Ele vai ler o gás carbônico, existem centros aí de quimioceptores, vão ler, putz, o gás carbônico aumentou, cara, vamos aumentar a frequência cardíaca desse cara, vamos aumentar a frequência respiratória, isso tudo é automático. Uhum. E só existe uma maneira, uma chave que você pode entrar nesse sistema e falar assim, eu quero que esse sistema vá para esse lado ou para aquele. E essa chave chama-se respiração. Se eu falar para você agora, prende o ar por 10 segundos, você vai prender. Você fala agora, respire em 5 segundos. Você vai expirar em 5 segundos. Então você consegue controlar a tua respiração pelo sistema voluntário. Mas ela é controlada também pelo autônomo. Uhum. Só que olha que loucura. Quando você controla a tua respiração pelo sistema voluntário, automaticamente todo o seu sistema nervoso autônomo, ele vai manter um ritmo baseado na tua respiração. Não tem como, por exemplo, tua respiração tá 2, 3 respirações por minuto e tua frequência cardíaca tá 160. Não tem como. Uhum. Então você sempre segue aí um trilho do trem, uma proporcionalidade, um ritmo. Então aí você me perguntou, cara, mas teria como, né? Eu não sentir essa ansiedade? Tem. Se você respirar, você não vai sentir. Se você respirar e acalmar a tua respiração e saber manipular o seu sistema nervoso autônomo através da sua respiração, ela vai entrar nesse bunker, abrir a portinha desse sistema fechado e falar, cara, agora é hora de acalmar, galera. Tu assume o controle agora do é hora sistema. de acalmar. E a ansiedade, na verdade, ela é, né, um efeito colateral da gente ter ganhado a nossa timeline, né, na evolução. Quando a gente ganha uma área muito feliz no nosso sistema nervoso, que chama-se córtex pré-frontal, é uma área onde a gente consegue planejar, onde a gente consegue caminhar na timeline e falar assim, cara, eu vou aprender com o meu passado e vou planejar o meu futuro. Putz, eu já vi que teve pandemia no passado, a galera que teve carnaval e réveillon aumentou a pandemia, então eu vou tentar ir para um lugar que não seja tão cheio. Enfim, você pode planejar teu futuro do jeito que você quiser. Você vai caminhar no tempo, você vai ver o que aconteceu ontem e se planejar o que vai acontecer amanhã. A partir do momento que a gente ganhou isso da evolução, a gente ganhou uma capacidade de, né, caminhar na nossa timeline e principalmente caminhar para frente. Quando você caminha para frente na timeline, você vai desenhar, como a gente falou na questão política, desenhar vários tipos de futuros. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um sistema um pouco mais primitivo, que é um sistema automático de alarme. Né? Aí é o sistema todo do estresse, né? Um sistema que é automático. Isso o Walter Cannon começou a estudar, né? Teve um artigo em 1945, se eu não me engano, que ele começou a entender que existe uma resposta muito característica sempre quando a gente fica em perigo. E ele começou a entender o papel, por exemplo, da norepinefrina nisso. Aí depois vem o cara que chama-se Hans.
O Hans, ele estudava ratos. E o Hans era endocrinologista que ele começou a estudar ratos com progesterona. Ele injetava progesterona nos ratinhos e os ratinhos ficavam soltos no laboratório dele. Todo dia ele ia lá e injetava progesterona. E todo dia ele tinha que pegar os ratos. Ele começou a injetar progesterona. No final do experimento dele, ele abriu os ratos para ver o que acontecia com a injeção de progesterona. E viu que esses ratos tinham a glândula adrenal aumentada. Via que esses ratos tinham no estômago deles uma úlcera péptica. E ele achou que era pela progesterona. Ele falou, cara, vamos entender se é pela progesterona ou não. Fez o mesmo experimento, só que dessa vez metade dos ratos ele injetou soro. Ele injetou soro e fez o mesmo experimento. E aí ele viu depois desse tempo que os ratos também tinham úlcera. Também tinham glândula adrenal aumentada. E aí ele falou, bom, provavelmente isso não foi pela progesterona. E aí ele descobriu e narrou a resposta ao estresse. Então, nós temos aí a junção do Cannon com Hans, descobrimos uma resposta que chama-se estresse. E o estresse é uma resposta automática para um perigo que você tem que enfrentar. Existe um porquê você ter o estresse, né? Você libera glicocorticoide, libera norepinefrina para você poder lutar, para você poder lidar com o estresse, sentir menos dor, para você estar com todo o sangue no teu músculo e sair o sangue da pele, sai o sangue do intestino, vai o sangue pro músculo. Existe uma resposta que vai otimizar o teu sistema no caso de uma luta ou no caso de uma fuga. E aí o Hans também contribuiu falando as fases do estresse, né? Você tem primeiro a fase do estresse, que é o alarme, depois você tem a resistência e depois você tem a exaustão. E aí ele descreveu essas fases. Então, quando a gente ganhou esse sistema ele veio mais primitivo, esse sistema é um sistema automático, nós tivemos um bug aí no sistema. Porque é o seguinte, ao mesmo tempo que eu tenho um alarme para o estresse, que é um alarme que ele liga toda vez que eu tenho que lutar ou fugir, dessa vez o Papai do Céu nos deu uma timeline. Eu posso imaginar vários futuros. Quando você junta as duas coisas, agora eu posso imaginar um futuro e ter uma resposta do estresse verídico, como se eu precisasse lutar só com a imaginação. Então isso foi um bug do sistema, que a gente não corrigiu ainda. Então eu posso imaginar amanhã o meu outro candidato ganhando e eu vou ficar tenso. Mas e quando isso vira crônico, quando a pessoa não está imaginando conscientemente algum cenário e mesmo assim está estressada ou ansiosa, né? Porque tem alguma parte da mente que está trabalhando automaticamente sozinha, imaginando esse cenário sem que eu saiba. Isso seria o estresse crônico, a ansiedade crônica? Não, na verdade, você não está fazendo isso de forma voluntária, mas ela está na sua consciência. Se você parar para deitar ali, você vai sentir medo de várias coisas. É isso que faz um bom terapeuta, né? Ele vai tentar descobrir isso. Tirar o que está acontecendo, o que está pensando é que tu não sabe. Exatamente. Né? Então virou automático o negócio, né? Não digo automático, né? Ele está ali na tua cognição, só que você não consegue ter acesso a isso, né? Ele está na tua cognição, está ali. Mas por que ele está pensando em coisas e se defendendo desse futuro? Ele está tentando antecipar para você sobreviver, falando, cara, vou pensar em todas as hipóteses que eu não posso ficar sem isso, não posso ficar sem aquilo. E se amanhã chover? E será que eu levo o guarda-chuva? Cara, e se amanhã fizer sol? Será que eu saio de blusa? Óbvio que a gente pegou situações rotineiras, mas, cara, e se amanhã você não tiver mais podcast? Se o podcast acabar? Então, enfim, tem várias situações que você vai ficar imaginando e o tempo inteiro. E aí vai basear muito, assim, como é a tua alquimia? A tua alquimia é mais para o momento presente ou a tua alquimia é mais sempre para pensar no momento futuro? Por isso que vale a gente implementar no nosso dia a dia sempre práticas de rotina para estar no momento presente. Aí, assim, sempre aquela história, né? Entre o que vai diferenciar o remédio e o veneno é a dose. Então, muitas pessoas também querem estar só no momento presente, né? Vou imaginar uma pessoa que não para de usar drogas, por exemplo, para esquecer. Ela quer sempre estar naquele momento presente, aquela recompensa presente. Esquece o momento. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, o momento futuro, ele foi um presente que a gente ganhou da evolução. Não dá para você simplesmente negar o momento futuro e falar, não, você tem que viver o presente, esquece o futuro. Não é assim. A gente ganhou o futuro para estar aqui. Ganhou o futuro para você pensar no futuro. Ganhou o futuro para você poder planejar. Vou entrar na faculdade e me formar daqui 6 anos. Vou me formar daqui 11 anos. Cara, a gente ganhou esse presente de poder planejar e olhar para o futuro. Para poder fazer as melhores escolhas no presente para ter o melhor futuro. Então não adianta negar isso. Se for um presente evolutivo dos seres humanos, negar isso seria uma burrice, seria um retrocesso. Mas, por outro lado, muitas pessoas só ficam pensando no dia de amanhã e nunca estão satisfeitos com o momento presente. Então existe a necessidade de um sweet spot, de um equilíbrio entre essas duas situações. Então tanto o momento presente é bom, quanto o momento futuro, por horas, você vai ter que pensar nele para realmente você planejar o teu presente de uma forma melhor. Mas você também só ficar no futuro, ansiedade.
E muitas vezes a gente fica no futuro e no passado, né? Reclamando do passado e ainda tenso com o futuro. E esquece o presente. Então, para essas pessoas, práticas que nos remetem ao momento presente são interessantíssimas. Né? Como, por exemplo, você fazer uma prática dessas que te coloquem num processo, por exemplo, técnico, né? A meditação, para a pessoa que está sempre no momento futuro, eu não oriento, não acho que é uma técnica adequada para a pessoa que está sempre no momento futuro com ansiedade. Vai sentar, vai fechar os olhos, vai pensar nas contas que vai pagar, vai pensar na responsabilidade que tem, vai pensar nos problemas. Não tem mágica, cara. Tem que fazer um processo com essa pessoa. Como a gente difundiu tanto, né? A meditação faz bem, a meditação faz bem. Não, a meditação, ela pode fazer mal. Você pega uma pessoa ansiosa e põe ela para meditar 20 minutos, pode ser pior, cara. A pessoa pode ficar pensando muito pior. Pode ter um pânico, né? Pode ter um pânico, óbvio, cara. Então você precisa ter técnicas para levar ela na meditação como uma consequência e não falar, vamos meditar agora. Nunca meditou, tá com a cabeça louca, pensando em mil coisas, tá desesperado, vamos sentar o olho, fechar, põe o dedinho, o dedão. Pô, não funciona assim, cara. O lance é a respiração, esse processo. Não, a respiração é uma, né? Uma âncora. A gente pode ter várias. Eu faço muita meditação, por exemplo, com mantras. Só que você precisa ter uma certa sensibilidade por mantra. Sim. O mantra, na verdade, ele vai ser mais uma técnica para afiar a mente. É justamente essa tradução em sânscrito. Mantra, manas é mente, tra é instrumento para afiar a mente. Então, mantra é um instrumento para afiar a mente. O que o mantra faz de diferente? Primeiro, eu sou um cara muito musical. Sou músico, antes é médico. Então, eu sou um cara muito musical. Para mim, o mantra é muito potente. Segundo, o mantra ele faz um processo vibracional que eu consigo alinhar meu sistema energético através da vibração do mantra. Terceiro, o mantra me coloca numa posição mental, né? Eu consigo ter uma concentração mental muito mais rápida, no sentido, assim, a respiração também me faz isso, mas o mantra me faz ter uma conexão com essas vibrações, onde eu concentro muito em cada detalhe da vibração, e isso já me coloca num processo pré-meditativo. Então, antigamente eu curtia mantras mais melódicos, hoje eu curto mantras mais, tipo assim, métrica védica, né? Que seria essa métrica que eu falei, né? Pega qualquer mantra, você pode pegar Om Rim Swaha, Om Rim Ram Swaha, Om Rim... Só que aí você faz uma métrica que você fica repetindo. Mas o mantra, o que está sendo falado ali, importa ou o que importa é o ritmo, a melodia? Depende, os dois. Se for um mantra devocional... Tem mantras devocionais, tem mantras que são hindus, mantras que são para deuses, né? Então você vai Om Namah Shivaya, né? É um mantra devocional. O que está dizendo ali, você está saudando um deus Shiva. Se você tem uma religião, se você tem uma crença ali por trás disso, é o importante o significado. Mas o mantra, em geral, tem vários fatores de como ele consegue entrar na sua mente. Ele tem o fator devocional, o fator do significado do mantra, e ele tem o fator prânico do mantra, que é você ter uma pronúncia do mantra, onde você, na pronúncia, faz um fator prânico, que é esse fator vibracional, que é esse fator energético, que ele sim vai ter um fundamento no seu corpo. E para finalizar, você tem o mantra como uma âncora também, tomando a atenção da sua mente para você entrar no processo de transcendência. Então, tipo assim, não adianta você pensar, falar assim, então você vai meditar repetindo a palavra maçã, 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 maçã. Pois é. Entendeu? Tipo assim, dá para fazer? Dá. Mas o ideal é que seja alguma coisa que não tenha uma conotação mundana. Tipo, o ideal é que não tenha uma conotação mundana, que aquilo não te remeta a nada. Esse seria o ideal, porque aí você repete, você vai focar na vibração daquilo. Alguns mantras devocionais, você vai focar na vibração, e tem mantras devocionais maravilhosos. Eu não tenho uma religião específica, mas eu ouço mantras devocionais que tem mantras devocionais maravilhosos, assim, muito vibracionais. Tem mantras que eles duram 1 hora sem repetir uma estrofe, cara. E lindos, assim, lindos de arrepiar. Você fala, cara, da onde o cara tirou isso, cara? E tem os cantos truvianos, que ainda são os cantos que... As vibrações que a gente faz, né, com a voz... Que ele já é muito mais grave e esse som não vem da boca. Eu já meditei com um desses no YouTube. Tem um assim... Cara, isso é fantástico. Então ele vem, da garganta, um canto truviano. Os truvianos descobriram isso. Quando eu descobri o canto truviano, cara, eu falei, nossa, isso é mágico, cara. Primeira vez que eu ouvi, assim, e eu ouvi um canto truviano com uma música eletrônica. Eu falei, cara, esse DJ é um gênio, velho.